Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Guilherme Pinheiro, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Química da URGS e vou apresentar o seminário intitulado Remoção e Degradação de Contaminantes Emergentes através de processos avançados de oxidação. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de fazer uma enquete rápida para saber quantos colegas já ouviram falar sobre o tema ou sabem o que são contaminantes emergentes. Então, já que só tem dois colegas, eu gostaria que a Mariane e que a Lisiane respondessem a enquete rapidinho aí. Então, fico feliz que as colegas sabem o que é o tema. Provavelmente elas devem ter lido o meu resumo lá no Moodle, mas eu espero poder agregar bastante conhecimento para vocês hoje, tá? Então, a minha apresentação está dividida em algumas sessões de introdução, onde eu vou falar um pouco sobre água, questões de poluição e parâmetros de qualidade. Em seguida, eu vou falar sobre contaminantes emergentes, dos métodos convencionais de tratamento de água e esgoto, dos processos avançados de oxidação com alguns exemplos, e, por fim, algumas conclusões e perspectivas sobre o tema. Bom, a água é o potencial natural mais importante ao ser humano. Apesar da água ser abundante no nosso planeta, cerca de 70% da superfície terrestre é coberta por água, a disponibilidade de água doce é muito pequena, sendo apenas 2,5% de toda a água do planeta. Desses 2,5%, cerca de 30% estão disponíveis na forma de água subterrânea, que são os lençóis freáticos, e somente 0,4% está na forma de água de superfície e atmosférica. E desses 0,4%, somente cerca de 69% está em rios e lagos de água doce, que são as principais fontes de coleta de água para consumo humano. E o Brasil, em especial, é o país mais rico do mundo em recursos hídricos, possuindo cerca de 17% de toda a reserva de água doce do planeta. Então, com esses valores de porcentagens, a gente pode concluir que a quantidade de água doce é extremamente pequena, e, obviamente, por ser um bem precioso para a manutenção da nossa vida, a gente precisa preservá-la. Porém, infelizmente, a disponibilidade de água potável vem se tornando algo cada vez mais escasso, principalmente devido a fatores como diferentes formas de poluição de rios, lagos e lençóis freáticos. Em cidades brasileiras é comum que o esgoto ele entre em contato com águas subterrâneas e superficiais, o que acarreta na contaminação desse tipo de água, que é um recurso importante. E as fotos que eu trago são do Arroio de Dilúvio, em Porto Alegre, um local que nós que trabalhamos e estudamos na URGS conhecemos bem, e há relatos de que antigamente esse era um lugar onde não tinha poluição, que a água era limpa, porém é comum a gente passar de ônibus ou de carro na frente durante a semana e ver que o esgoto é diretamente despejado no arroio, sem nenhum tipo de tratamento prévio. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, é considerada água para consumo humano a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem, o que pode ser considerado uma definição simples e quase que genérica. Porém, o termo-chave dessa definição é água potável. Para o Ministério da Saúde, água potável é qualquer água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido no anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 e que não ofereça riscos à saúde. Esse padrão de potabilidade é constituído de diversos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, como dureza, cor, pH, turbidez, sólidos dissolvidos, cloro residual e a ausência de E. coli e coliformes totais. E essa portaria também inclui alguns limites para a presença de algumas substâncias inorgânicas e orgânicas, que são na ordem de ppm a ppb. Alguns parâmetros interessantes para nós da química são os limites para os metais como arsênio, chumbo, cobre, cromo e mercúrio, todos na ordem de ppm, e já para substâncias orgânicas como benzeno e tolueno, os limites são na ordem de ppb. Bom, contaminantes emergentes ou contaminantes de interesse emergente são compostos orgânicos de origem majoritariamente sintética, que incluem classes como fármacos, corantes, agrotóxicos, surfactantes, hormônios, drogas ilícitas e produtos de higiene pessoal. Esses poluentes começaram a ser detectados em efluentes a partir da década de 70 e são encontrados em matrizes aquosas ao redor de todo o mundo em concentrações que variam de nanogramas por litro a miligramas por litro. Os reais riscos à saúde humana e ao ambiente aquático ainda não são totalmente conhecidos, mas muitos desses compostos são substâncias biologicamente ativas que podem desencadear efeitos farmacodinâmicos em organismos que possuam receptores que sejam compatíveis, tanto em meio aquático quanto ao ser humano e animais. Por exemplo, alguns experimentos mostraram que peixes jovens expostos a um efluente contendo estrogênios sintéticos induziram a feminização de peixes machos. E a presença de contaminantes emergentes em água também está relacionada ao desenvolvimento de vários tipos de cânceres em humanos.
E a principal rota de despejo desses contaminantes em águas superficiais é o lançamento do esgoto não tratado, já que em muitas localidades há um grande déficit de infraestrutura de saneamento, porém os resíduos de indústrias, hospitais e até mesmo o esgoto tratado contribuem para o lançamento desses poluentes em águas superficiais. A legislação brasileira estabelece um limite para a presença de 40 tipos de agrotóxicos dentro do padrão de potabilidade, todos no limite de ppb. Porém, a legislação não estabelece limites para a presença de fármacos ou resíduos industriais, ao contrário da legislação da Europa ou dos Estados Unidos, que são muito mais rígidas. E o nosso cenário atual em relação a agrotóxicos é mais ou menos o seguinte. No início de 2019, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu a liberação de agrotóxicos. E neste mesmo ano, a Anvisa detectou a presença de agrotóxicos em quase um quarto de amostras de alimentos, como frutas, vegetais e legumes. Em 2020, saiu uma nova notícia de que o governo continuaria liberando novos agrotóxicos. E no início de 2021, saiu o balanço de que em 2 anos, o governo Bolsonaro liberou 967 novos agrotóxicos, sendo que 25 deles são tóxicos à saúde, e muitos deles são proibidos em outros países. E se em 2019 foram liberados 474, em 2020 493, quantos mais serão liberados até o fim desse ano e do ano que vem? Provavelmente o total será mais de 1.000, e a legislação atual não impõe nenhum limite para a presença desses novos agrotóxicos, já que os únicos limites que tem são aqueles 40 que eu falei anteriormente. Eu trouxe alguns dados de alguns fármacos encontrados em efluentes aqui no Brasil, mas na literatura existem centenas de outros exemplos em várias regiões do mundo. E todos os fármacos reportados aqui estão na ordem de ppb. No caso do bezafibrato, que é um fármaco usado para o controle de colesterol, a concentração dele em esgoto bruto é mais de 6 vezes superior à encontrada em água superficial. Mas a presença dele na água superficial é um indicador de que ele não consegue ser removido totalmente no tratamento convencional. No caso do cetoprofeno, a concentração dele na água superficial é ainda maior do que no esgoto bruto, o que pode indicar que o esgoto não tratado pode estar sendo despejado diretamente na água superficial. E no caso do diclofenaco, também vemos uma concentração maior em água superficial do que em esgoto bruto. Já para o hormônio contraceptivo 17-alfa-etinilestradiol, a gente observa que as concentrações altas na matriz de esgoto bruto, água superficial e água potável, o que é perigoso, já que ele pode causar danos aos organismos aquáticos e também aos seres humanos que vão estar consumindo essa água potável. E no caso desse hormônio, ainda é possível que a gente observar a concentração dele diminuindo com cada tratamento. Mas esse composto ainda persiste na água potável que é tomada pelas pessoas e, como eu disse, na legislação não há limites para essa concentração dele. E eu também trago valores de fármacos como ibuprofeno, paracetamol e estrona, que é um hormônio. Mas é importante salientar que o consumo de fármacos em si não é um problema, desde que ele seja feito de uma forma consciente. O problema é que os seres humanos estão cada vez mais consumindo medicamentos, né? E há um constante aporte dessas substâncias e seus metabólitos para as matrizes aquosas, de forma que a água precisa passar por novos tipos de tratamento para que eles consigam ser eficientemente removidos. Esse gráfico ele mostra a distribuição de classes de compostos em matrizes aquáticas brasileiras, e nós vemos que no esgoto bruto há a presença majoritária de hormônios, além de produtos para o cuidado pessoal, compostos industriais e drogas ilícitas, o que pode indicar que o esgoto vem de residências, cidades e indústrias. E a gente não vê a presença de agrotóxicos ou pesticidas, que é o mesmo sinônimo, né? Já na água tratada e superficial, a gente observa a presença dos agrotóxicos, que é essa cor verde aqui, o que pode indicar que os resíduos com pesticidas eles são depositados diretamente nos rios e lagos, onde se capta água para fazer tratamento e distribuição. Bom, o tratamento convencional ele é feito mais ou menos da mesma forma em alguns lugares, mas eu vou falar como é em Porto Alegre. E ele é feito pelas ETs, que são as estações de tratamento de esgoto, e ETAs, que são as estações de tratamento de água. E o esgoto coletado, então, ele é enviado para a ET, onde ele passa por algumas formas de tratamento que eu vou falar mais para frente. Então, o efluente tratado é enviado para o Lago Guaíba, e após a ETA capta a água do Lago Guaíba e realiza o tratamento para adequá-la aos parâmetros de potabilidade, antes de enviá-la para a distribuição onde as pessoas vão poder consumi-la. Então, quando a água sai da ET e vai para o Lago Guaíba, ela se chama água bruta ou água superficial. E quando ela passa pelo tratamento na ETA, ela se torna água potável, né?
Porém, esses dois tratamentos feitos na ET e na ETA, eles são chamados convencionais e eles não são eficazes para remover os contaminantes emergentes. E ainda o nosso país ele tem um grande problema de saneamento básico, principalmente nas regiões norte e nordeste, como a gente pode observar aqui os dados da tabela que são de 2015, né? E um efluente não tratado ele é algo muito ruim, porque a quantidade de contaminantes seria ainda maior do que se ao menos ele passasse por tratamentos em ET e em ETA. Bom, o tratamento feito nas ETs, ele utiliza processos biológicos, e eles são os mais utilizados porque eles permitem o tratamento de grandes volumes, conseguem alcançar altas taxas de remoção da matéria orgânica e os custos são relativamente baixos. No entanto, alguns compostos, como organoclorados e fenóis, podem ser tóxicos aos micro-organismos que trabalham nas ETs, né? E o processo de tratamento na ET, ele começa pela chegada do esgoto bruto, que é enviado por tubulações de residências, indústrias, etc., mas para isso é necessário que se tenha uma rede de saneamento básico. E ao chegar na ET, primeiramente se faz o gradeamento, onde se removem os sólidos presentes no esgoto, que são diversos objetos de tamanhos variados. Após o esgoto gradeado, passa pelos reatores UASB, onde bactérias anaeróbicas decompõem a matéria orgânica, separando o esgoto nas frações de lodo, gases e líquido clarificado, sendo o líquido clarificado a água bruta tratada, que é o produto que a gente quer obter nesse processo. Mas esse tipo de reator UASB é só um exemplo e existem algumas outras formas de tratamento biológico, né? Dependendo da estação de tratamento que tu vai estar trabalhando. Na etapa de desidratação, o lodo gerado nos reatores é centrifugado, separando mais líquido clarificado e gerando um resíduo seco. E o líquido clarificado dos reatores UASB e da centrifugação é então enviado para o corpo hídrico, que no caso de Porto Alegre é o Lago Guaíba, mas em outras localidades pode ser um rio, como é o exemplo aqui de Juiz de Fora. E quando uma substância é biodegradável, significa que ela pode ser degradada por consórcios de micro-organismos e algumas bactérias, e elas então são capazes de atuar sobre essa substância. E alguns fármacos, como o ácido acetilsalicílico e a cafeína, que na verdade não é um fármaco, mas é um composto biodegradável, então eles conseguem ser removidos nas ETs, alcançando taxa de remoção de 99,9%. As penicilinas também são dificilmente encontradas no meio ambiente devido à sua instabilidade química do anel beta-lactâmico. Então, isso possibilita que ela seja degradada por micro-organismos que possuam a enzima beta-lactamase. Mas mesmo alguns compostos não sendo totalmente biodegradáveis, como por exemplo o diclofenaco e ibuprofeno, em uma ET na Finlândia eles conseguiram obter 26% de degradação, de remoção, na verdade, do diclofenaco e 92% de remoção do ibuprofeno, o que ressalta a importância do tratamento biológico feito nas ETs. Bom, para o tratamento da água, o DEMAI em Porto Alegre ele capta a água bruta do Lago Guaíba, como eu já falei, e primeiramente essa água também passa por um gradeamento que retém sólidos de maior volume, porque as pessoas costumam jogar coisas no Guaíba como roupas, sofás, brinquedos, tudo que pode imaginar. Então a água é gradeada e depois ela passa pela etapa de floculação, onde ela vai receber um coagulante como sulfato de alumínio, que vai aglutinar as partículas sólidas em suspensão, formando flocos. Os flocos que estavam em suspensão adquirem peso e, por ação da gravidade, sedimentam e se depositam no fundo do decantador. Em seguida, a água passa por filtros, onde são retidos os flocos menos pesados que não decantaram. Então, passa pela etapa de desinfecção com cloro, que vai eliminar micro-organismos patogênicos. Em seguida, a etapa de alcalinização, onde é feito um ajuste de pH para neutralizar a acidez da água. E depois se faz a fluoretação, onde aplicar compostos de flúor vai diminuir a incidência de cárie nas pessoas que vão consumir água. E finalmente, então, a água é armazenada em reservatórios e depois é distribuída para as pessoas. Mas os processos físicos que acontecem na ETA, há apenas uma transferência de fase dos contaminantes. Então, eles não são degradados, só são transferidos de fase. Então, os processos avançados de oxidação ou AOPs, eles têm sido extensamente estudados devido ao seu potencial uso como alternativas aos processos convencionais de tratamento, pois eles apresentam grande eficiência na degradação de diferentes classes de contaminantes orgânicos. Os AOPs são caracterizados por reações de oxidação intermediadas pelo radical hidroxila, que é uma espécie extremamente reativa e pouco seletiva. E o potencial padrão de oxidação do radical hidroxila ele é muito superior aos dos oxidantes convencionais, fazendo com que ele atue na oxidação de uma grande variedade de poluentes e substâncias. Os radicais hidroxila são formados a partir de oxidantes fortes, como peróxido de hidrogênio ou ozônio, sendo que a eficiência pode ser aumentada pela combinação com a radiação ultravioleta ou visível
ultrassom ou a presença de catalisadores. E como os radicais hidroxila eles têm um pouco tempo de vida, eles são somente produzidos na forma in situ, ou seja, na própria matriz que contém o contaminante. E através do emprego de processos avançados, espera-se obter a mineralização dos contaminantes a algumas espécies inofensivas, como CO2, água e ânions inorgânicos. E também tem o aspecto da degradação, que é a formação de compostos chamados produtos de transformação, que são mais biodegradáveis e de preferência menos tóxicos do que os compostos originais, como por exemplo ácidos orgânicos. E um exemplo que eu trago é a degradação do agrotóxico carbendazim, onde após aplicar alguns AOPs se espera obter compostos mais biodegradáveis, como os ácidos oxálico, tartárico, acético, fórmico e isovalérico. Isso em diferentes processos avançados de oxidação, como a oxidação por peróxido, que na verdade é o método V-peróxido, ozonização, onde se utiliza o gás ozônio, o processo Fenton com o íon ferro 2+, em presença de peróxido, e o fotofenton, que é o processo Fenton assistido por uso VVIS, e também tem o processo de sonólise, que é ao utilizar ultrassom para a formação dos radicais hidroxila. Mas também existem alguns outros processos, como a oxidação eletroquímica, fotocatálise heterogênea, onde se utiliza um catalisador e a luz UV, oxidação por persulfato e radical sulfato, radiação por feixe de elétrons e oxidação por água supercrítica. E é possível classificar esses processos avançados como homogêneos e heterogêneos, sendo o processo heterogêneo quando o analito está na fase líquida e o reagente é sólido, como é o caso da fotocatálise heterogênea. Mas no meu seminário eu vou apresentar somente os processos homogêneos da primeira coluna. As principais vantagens da utilização dos processos avançados são a sua inespecificidade, podendo ser utilizados para degradar substratos de qualquer natureza química. Possibilidade de degradar poluentes com concentração baixa também é uma vantagem, né, já que os fármacos são encontrados poluentes na ordem de ppb, e na não geração de resíduos. Já algumas desvantagens são os custos que podem ser elevados, como os catalisadores e o consumo de energia, e a formação de subprodutos de reação que podem ser tóxicos. E que nem todos os processos eles estão disponíveis em escala adequada. Geralmente é feito um estudo em bancada e quando tu vai escalonar isso para uma escala industrial é mais complicado. Mas alguns desses inconvenientes podem ser solucionados ao utilizar energia solar e catalisadores de baixo custo, inclusive criando catalisadores que aproveitem resíduos da indústria química. Bom, no processo V-peróxido, o radical hidroxila é formado sob radiação ultravioleta, onde ocorre a cisão homolítica da molécula de peróxido de hidrogênio, produzindo dois radicais hidroxila. E esse método ele é dependente do pH, pois o aumento excessivo do pH prejudica o processo devido ao sequestro dos radicais hidroxila por íons carbonato e bicarbonato. E em altas concentrações de peróxido também pode ocorrer algumas reações que vão consumir radicais hidroxila, o que vai afetar negativamente o processo de degradação, de forma que a dosagem do peróxido é um fator importante na eficiência do processo. O exemplo que eu trago é a degradação da abamectina, que é um composto amplamente utilizado na pecuária como antiparasitário, e a eficiência de degradação somente por peróxido de hidrogênio foi inferior a 10%. Mas nos ensaios com combinação V-peróxido, as degradações foram superiores a 90%. Então a gente pode observar o efeito da luz UV na geração de radicais que degradam a molécula. No processo Fenton, os radicais hidroxila são gerados pela decomposição do peróxido de hidrogênio na presença de íons ferro 2+, e meio ácido. E o pH do meio também tem um papel muito importante na eficiência do processo, porque valores acima de 3 fazem com que um ferro 3 precipite na forma de hidróxido insolúvel. E abaixo de 2,5 vai ter altas concentrações de ácido, e esses ácidos, íons H+, né, podem sequestrar os radicais hidroxila em uma outra reação paralela. Então, a necessidade de controle de pH é uma das maiores limitações do processo Fenton. E o peróxido também pode atuar novamente como sequestrador de radical hidroxila, realizando duas reações que vão diminuir a eficiência do processo de degradação. Então, novamente, é necessário otimizar a quantidade de peróxido de hidrogênio. O exemplo do processo Fenton que eu trago é a degradação da amoxicilina, um antibiótico que é bem conhecido pelas pessoas, né? E as melhores condições experimentais foram 5 mg por litro de ferro 2+, e 50 mg por litro de peróxido de hidrogênio, onde foi possível obter a degradação completa da estrutura da molécula, né, obtendo um percentual de mineralização de 40%.
O processo fotofêton é a combinação do processo fêton com irradiação UV-Vis, o que aumenta a eficiência de oxidação, já que vai resultar na redução do ferro 3, que é formado no processo fêton comum. Então a gente vê na reação que no fêton gera ferro 3, e no fotofêton ele vai reagir com radiação e vai regenerar o ferro 2+. Então a reação de fêton vai poder acontecer novamente, e isso vai gerar radicais hidroxila adicionais também. E no processo fotofêton também vai acontecer a decomposição do peróxido, que nem ocorre no UV peróxido, já que ele vai estar em presença de luz, vai gerar mais radicais hidroxila. Então, isso é a vantagem do fotofêton. Mas também o pH limitante no fotofêton para evitar a precipitação de ferro 3+, e do sequestro de radicais hidroxila pelo ácido. Só que uma alternativa interessante para reduzir os custos econômicos do processo fotofêton é realizar o processo fotofêton solar, que utiliza todo o espectro eletromagnético, e esse tipo de processo é muito mais fácil de ser aplicado em uma estação de tratamento real de efluentes, já que ela vai utilizar a luz solar ao invés de lâmpadas de ultravioleta. Porém, o percentual de radiação UV no espectro solar é na média de 3 a 5%, o que apresenta menor eficiência do que utilizar lâmpadas UVA ou UVC, mas pelo menos vai ser ambientalmente correto e não vai gastar energia. O exemplo aplicado ao fotofêton é a degradação do paracetamol, onde na condição otimizada de 9 mg por litro de ferro 2+, e 90 mg por litro de peróxido de hidrogênio, a intensidade de radiação usada foi 96 watts, foi obtida uma degradação de 99% da solução e mineralização de 37,5%. No AP de ozonização, os radicais hidroxila eles são produzidos em meio ácido ou meio alcalino ou meio neutro, sendo o meio alcalino mais eficiente. E se tu acoplar a radiação UV ao ozônio, vai gerar peróxido. Então, além de ocorrer a reação de degradação do peróxido que a gente viu anteriormente, também ocorre a reação do ozônio com o peróxido, formando mais radicais hidroxila. Só que as desvantagens da ozonização estão relacionadas principalmente ao custo de produção do ozônio, já que ele é gerado a partir do O2, oxigênio O2, né? Um exemplo da ozonização é a degradação do corante ácido de Green 25. Em um tempo de tratamento de somente 10 minutos em pH 11, foi observada a degradação completa do corante, com uma mineralização de 43%. E visualmente é interessante a gente observar que a solução inicial apresentava uma cor esverdeada bem intensa, e após o tratamento ela ficou incolor, de forma que o ozônio ele pode servir muito bem para remoção de cor de soluções contendo corantes. A última técnica que a gente vai ver hoje é a sonólise. Ela se baseia na utilização da radiação de ultrassom para criar um ambiente oxidativo. E sob o ultrassom, os radicais hidroxila eles são formados a partir da água que vai conter o contaminante, né? A sonólise é um processo fundamentado na cavitação acústica, o que abrange a formação, crescimento e o colapso implosivo de bolhas em um líquido. Quando as ondas ultrassônicas elas incidem na solução a ser tratada, cavidades de bolhas são formadas, crescem, alcançam um tamanho instável e entram em colapso. E na interface entre o gás da bolha formada e o líquido da solução, podem-se alcançar temperaturas de aproximadamente 2000 Kelvin. E na parte interna da bolha, pressões entre 200 e 500 atm e temperaturas de até 5000 Kelvin. E são nessas condições extremas que vai ocorrer a sonólise das moléculas de água, formando os radicais hidroxila. E se os processos de ozônio e ultrassom ou peróxido e ultrassom forem combinados, vai aumentar ainda mais o número de radicais hidroxila formados. Então, vai aumentar a geração de radicais livres. O exemplo da sonólise que eu trago é de degradação de diclofenaco, onde após 40 minutos de tratamento se obteve uma degradação superior a 99% e uma mineralização de 36%. Bom, os métodos apresentados anteriormente, eles podem ser combinados. Isso melhora o percentual de degradação e mineralização devido a efeitos de sinergia. Inclusive, ao combinar métodos, é possível aumentar pontos positivos e diminuir algumas limitações operacionais. Eu também trago alguns exemplos de semicondutores utilizados em processos heterogêneos, mas o principal deles reportado na literatura é o dióxido de titânio. Bom, no dia 1º de janeiro de 2016, entrou em vigor na Suíça uma lei que ela queria proteger os corpos hídricos de lá, em especial contra micropoluentes, que são os contaminantes de interesse emergente. Entre 2016 e 2018, houve a construção de um módulo de tratamento terciário para ser acoplado numa estação de tratamento que já existia em Zurique. Eu não sei pronunciar o nome dessa estação,
mas ela é uma das maiores plantas de tratamento de efluentes da Suíça. E esse tratamento terciário precisou de investimento de cerca de 304 milhões de reais, e ele realiza uma produção de 153 kg de ozônio por hora, tratando um volume de 6.500 litros de efluente por segundo. Isso possibilita a remoção de 80% de micropoluentes, e a Suíça tem planos de até 2036 atualizar todas as suas estações de tratamento, que são grandes, né, para ter esse tipo de tratamento terciário. E com isso a gente pode ver que é possível incorporar formas de tratamento avançado na vida real, em escala industrial, e resolvendo o problema ambiental, que é o dos contaminantes emergentes. Porém, para isso é necessário ter uma legislação que seja atualizada, né, que se importe com os problemas ambientais, o que não é o caso atualmente do Brasil. Dependendo do OP utilizado no tratamento, o mecanismo de degradação vai ser um pouco diferente, de forma que os produtos formados serão diferentes. Então é muito importante que a gente realize uma investigação para descobrir quais subprodutos estão sendo gerados no nosso processo oxidativo, pois nem sempre vão se obter produtos biodegradáveis, como os ácidos orgânicos que eu mostrei anteriormente. Um exemplo que eu trago é a degradação da hidroxicloroquina, onde os autores identificaram 4 produtos formados nos processos de fotólise, hidrólise ácida e básica, e a oxidação por peróxido sem ter UV. Pode-se observar que a mudança estrutural nas estruturas foi bem sutil, sendo que o mais interessante foi a estrutura 4, por ela ser menor e menos complexa que a hidroxicloroquina, o que ia facilitar a biodegradação. E essa identificação dos produtos de transformação ela é feita através de técnicas analíticas em cromatografia líquido com analisador de tempo de voo ou cromatografia líquido com analisador híbrido quadrupolo tempo de voo, que permitem determinar com grande exatidão a massa molar dos produtos formados, facilitando a identificação. E vale ressaltar também que, em alguns casos, os produtos de degradação formados eles podem ser mais tóxicos e menos biodegradáveis do que os compostos originais. Então, alguns estudos de toxicidade podem ser feitos, como o de fitotoxicidade, que é o trabalhar com plantas, como alface e cebola, e de genotoxicidade, trabalhar com organismos como peixes, algas e micróbios. Não, desculpa, minhocas. Esse gráfico retirado do portal Web of Science, ele mostra como o tema de contaminantes emergentes vem crescendo de uma forma exponencial em número de publicações nos últimos 10 anos, sendo algo extremamente relevante no momento em diferentes campos da ciência, incluindo tanto a química quanto a engenharia ou a parte multidisciplinar. E a pesquisa foi feita ao utilizar os termos Emerging Contaminants no período de 2010 a 2020. Essa tendência também é observada para o OP de ozônio, com comportamento de crescimento de publicações igual ao próprio tema, né? Então, para achar esse gráfico, eu tive que colocar degradation e ozone or O3, né? Que é a estrutura, o símbolo. E a mesma tendência é observada para o método V-peróxido no período de 2010 a 2020. Então, inclusive em 2002 quase não tinha nada e agora está quase exponencial, né? Então a gente pode ver como os AOPs eles são uma área promissora na pesquisa científica. Só que é aquela coisa, a gente está pesquisando, está encontrando soluções, mas colocar isso em prática é bem mais difícil. Bom, como conclusão, a gente pode afirmar que, do ponto de vista operacional, os processos avançados de oxidação eles podem ser aplicados na degradação de contaminantes emergentes, tanto na saída das ETs quanto nas etapas finais nas ETAs, né? E os efluentes em ETs na remoção desses resíduos ia evitar a contaminação de algumas águas superficiais e ia diminuir os efeitos nos organismos aquáticos que vivem nos rios e lagos. Mas a água bruta captada para tratamento em ETA, ela pode ser contaminada por contaminantes de outras fontes, como esgoto doméstico e efluente rural. Então, após a água bruta passar pelos processos convencionais de tratamento na ETA, ela poderia também ser submetida a um processo avançado para remover poluentes orgânicos que estão lá, como é o caso da planta na Suíça. E dessa forma, esses contaminantes não iam estar presentes na água potável que as pessoas iam consumir, o que ia diminuir efeitos prejudiciais à saúde humana. Na literatura existem diversos estudos da aplicação de AOPs em escala piloto para diversos tipos de contaminantes, o que é uma etapa essencial para o futuro industrial uso desses processos. Porém, a aplicação dessas tecnologias ainda demanda mais estudos, já que desenvolver e aperfeiçoar os reatores em escala industrial ainda é um dos maiores problemas e também o custo operacional, né, de manter esse investimento. E a busca pela solução tecnológica para resolver o problema dos contaminantes é extremamente válida.
porém aspectos como políticas públicas, legislação e ações individuais das pessoas, elas também têm um papel importante para diminuir a presença desses poluentes nas matrizes aquosas, né, e diminuir o problema ambiental. Bom, gostaria de agradecer a todos, as duas pessoas da turma que assistiram a minha apresentação, em especial a minha orientadora, a professora Carla Citori, que é professora da disciplina, e meu orientador Luigi, por ter participado aqui da minha apresentação. Obrigado a todos. Meu e-mail está ali, se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Obrigado.